era uma grande economia local aqui. Eles ficavam Uhum. localizados aonde? Ai, agora vou lembrar. Acho que era Areias, meia Areias de Cima, não lembro. Eu acho que tinha sido, que estava lá respondida, era Costeira que tinha sido respondido Costeira. lá. É, também tinha na Costeira. Tinha na Costeira também, eu lembro agora, deixa eu ver aqui. Cadê o Semana Os meus Cultural? pais disseram que era aqui, aqui sempre tinha engenho de farinha. O meu Aqui é pai sempre onde? trabalhou. Aqui é Areias de Baixo. Areias? Ah, é o que eu consultei o livro, né? Aí e tinha em vários lugares, eu não vou dizer que tá errado, não, mas tinha em vários lugares mesmo, né? Aí agora poderia ser também. Areias, deixa eu ver. Eu já tô com ele aberto aqui, já dou uma olhada aqui do engenho aqui. Ah, pesca da baleia, pesca. Ah, em Areias de Cima também tinha? É que lá no livro dizia costeira. Tem até. O livro era. Areias de Baixo. É, a questão estava como a letra B, né? Costeira, a resposta. E o nome do livro é Ganchos do Meio, do Adalto. Foi nesse livro que eu pesquisei, tá? Aí depois eu posso mostrar para vocês aí. Deixa eu ver. Entrou uma moça aqui, Marilde, quem é? Quem é o aluno, aluna? Oi? Ana Heloísa. Ah, tá. Beleza. Tá, Davi? Provavelmente tinha, mas daí eu não sei daí é com o autor, né? Que daí eu pesquisei com a bibliografia que eu tinha aqui em casa. Mas daí eu já não sei te responder que eu não sou daí, né? Mas com certeza, sim. Ali no livro dizia os principais locais, ou os que mais tinham, né, maior importância, não sei. Daí eu vou te ficar te devendo essa. Eu posso trazer na próxima aula a página certinho do livro. Eu peguei, tá? Vamos lá então, chamado OK. Turma já tem atividade na Positivo On, tá? Para vocês. A partir do dia 3 ao dia 10, a atividade já está disponível, tá? E hoje eu vou falar com vocês sobre Brasil urbano e rural. Também já tem uma videoaula lá na página do Elvira, tá? Lá no YouTube do Elvira também já tem a videoaula disponível, consegui colocar lá hoje de manhã, beleza? Vamos lá então, vamos para a nossa apostila maravilhosa. Ver se a gente consegue aí dar uma olhada nessa questão. Eu vou terminar com vocês o Brasil rural, tá? Falar um pouco de Brasil urbano. E se a gente tiver tempo, eu ainda olho as atividades anteriores que vocês já me entregaram. Tá? Eu já corrigi aí da turma de vocês uns 70% de atividades. Fui pegar lá na escola e tinha atividade desde abril para corrigir, então aí eu tô um pouquinho, né? É 26. Aí eu tô corrigindo de todas as turmas, tá? Vou ficar um pouquinho antes aqui. A gente está trabalhando, deixa eu ver, agricultura, beleza? Vou começar aqui da página 23. E se tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Pode abrindo no chat ou perguntando pelo microfone. Estão todos vendo a minha apostila aberta, página 23? Sim? Beleza, então, vamos lá. A agricultura. A agricultura ela faz parte, né, dentro do setor econômico, o setor primário, que é o setor de extrativismo, setor, só para a gente relembrar, setor secundário é o setor de indústria e setor terciário é o setor de comércio. Está explicadinho aqui nessa parte rosa da apostila. Tá? Até 1960, o Brasil era de agricultura extensiva, ou seja, tinha a característica de cultivo de policultura. Policultura é você cultivar vários tipos de alimento numa mesma área, no mesmo terreno.
tá? Bom, posteriormente, né, o Brasil, ele, como diz o texto, né, esse período, que houve várias modificações econômicas, principalmente a partir da década de 80, onde a gente teve o incremento da agricultura verde, já ouviram falar? Agricultura verde? Não? Ou Revolução Verde, também pode ser encontrado como Revolução Verde. Então, a partir da década de 1980, o Brasil ele deixa de ser uma agricultura essencialmente extensiva e de policultura e passa a ser uma agricultura intensiva de monocultura. Olha só, muda, né, os nomes. Intensiva é porque entra os insumos agrícolas, entra aí os que a gente chama, né, tanto da parte, oh, Jesus, eita, da parte dos agrotóxicos, mas também da parte do adubo, né, e aí eu começo a entrar tecnologia, inserção de tecnologia na área da agricultura brasileira. Aí entra também os maquinários, entra vários tipos de ferramentas. Aí é o que está mostrando aqui na página 24, né, que são as máquinas que trabalham em grandes extensões de terra e monocultura, um tipo só de cultivo. Nesse caso, a agricultura intensiva na região do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é a produção de soja ou produção, acho que é soja sim, tá? Então, o Brasil, segundo a Embrapa, a gente teve aí um aumento de mais de 300% do arroz, 346% do trigo, 270% de produção do milho, tá? Soja e feijão também dobraram nesse período aqui, que ele informa entre 1957 e 2017. Então, houve assim, um aumento de produção radical no Brasil. A gente começou a produzir essa maior parte de alimentação. Só que vale lembrar que essa agricultura de monocultura, tá? Ela tem um objetivo, ela tem um tipo de clientela, que não é o mercado interno. Na verdade, a gente faz agricultura de exportação, a gente pega todos esses grãos e exportam para fora do país, é vendido para fora do país, tá? Vamos ver, tem dúvida? Não, sim, fechou. Então, vamos lá. Tá, então, a agricultura que ela é de monocultura intensiva no Brasil, ela tem o objetivo de exportação, que eles chamam de commodities. Tá? Os commodities é a venda desse tipo de semente, né, na Bolsa de Valores. Então, ela vai valorizando dependendo do mercado. Né? Se está faltando, por exemplo, soja no mercado internacional, o valor a soja brasileira aumenta. Se tiver muita soja no mercado internacional, esse valor diminui, que se chama commodities, tá? Vamos lá. No gráfico é possível imaginar essa evolução. A evolução de quê? De uma agricultura policultura extensiva para uma agricultura de monocultura intensiva. A área plantada, podemos ver no gráfico que ela não vai se modificando muito, só a partir de 2003 que aumenta, né, o nível de área plantada. Tá? Mas aqui, de 1977 até praticamente 2002, né, não tem uma grande modificação, ela fica quase na linha do 40 aqui, tá? E, no entanto, a linha azul de produção, a gente começa a ter uma grande produção, né, e a partir de 1990, e vamos subindo aí o gráfico, né, até o ano de 2017. Então, podemos ver que a área plantada no Brasil, ela não tem muita modificação, aumenta no máximo até 60 hectares, tá? No entanto, a produção dessa área plantada triplica aí, né, quadruplica, de 40 vai até quase 240, tá? Então, aí tem um valor bastante alto de área de plantação, né, de cultivo. Então, esse cultivo, ele se dá principalmente devido, né, a essa revolução verde, onde entra todo esse maquinário, essa tecnologia na área rural do país. Então, a gente tem que pensar que a área rural hoje não é mais aquele sítiozinho da avó. A área rural hoje no Brasil é uma área de alta tecnologia. Tá?
No entanto, como a gente viu, essa área de monocultura intensiva, ela serve para exportação, enviar comida para fora do país. Se eles enviam comida, vendem, né, não enviam somente, eles vendem comida para fora do país, esses grandes agricultores, o agronegócio, né? Quem é que sustenta o alimento das cidades brasileiras? Quem sustenta o alimento das cidades brasileiras é o que a gente chama de agricultura familiar. A agricultura familiar são pequenos agricultores, donos de pequenas terras, e eles têm a função, a principal função, né, deles é essa alimentação do nosso interna, do nosso próprio país. E para ser uma agricultura familiar é preciso o quê? Aí tem lá na página 25 diz algumas informações, tá? Opa, acho que tem alguém entrando aí no... O Davi de novo? Fechou. Vamos lá, continuando. A terra não pode passar de 4 módulos, o tamanho aí, né, fixado pelo INCRA, tá? Hortifruti, cultura permanente, tipo de exploração, né, tem que levar em conta o que o município produz, então eu não posso chegar aqui, por exemplo, em Santa Catarina e ter uma grande área e trabalhar com soja. Se eu quero ser o quê? Se eu quero ser agricultura familiar. No nosso caso, aqui em Santa Catarina, nós temos dentro da agricultura familiar, por exemplo, né, nós temos algumas granjas de frangos, né, tá? Então, vamos lá, a renda tem que ser obtida para a própria família, né, a renda não tem muito lucro, tá? E o conceito de propriedade familiar é esse, beleza? Então, aqui, né, é a agricultura familiar que sustenta o nosso país, tá? Sustenta a alimentação do nosso país, são os pequenos produtores rurais, são os pequenos empreendedores ali da área agrícola, tá? Bom, continuando nessa questão da agricultura, a apostila trabalha com povos e comunidades tradicionais. Lá na videoaula eu falei um pouquinho de governador Celso Ramos, que é bem típico, bem característico, né? E a gente, né, recebeu uma colonização de principalmente açoriano, no município, e aí a gente tem algumas características que eles tiveram que se adaptar, né, o seu modo de vida à cidade do governador Celso Ramos. Não sei se vocês sabem, mas quem morava lá nos Açores, eles não tinham o costume de fazer a pesca da baleia, tá? Eles não tinham esse costume. Só que aí eles tiveram que adaptar para o modo de vida aqui né, do ambiente natural. É um exemplo que eu dou lá na aula, tá? Bom, agropecuária moderna e uso de tecnologia. Esse assunto é de grande debate dentro da geografia e das ciências também. Por quê? Alguém já leu essa parte da apostila, página 26? Eu gosto do silêncio. Sim, sim? Leram a apostila? Sim, sim, foi às 2h16, meu Deus do céu. Tá todo mundo dormindo, né? Alguém dá oi pra mim? Estão me ouvindo? Oi. Obrigada, Gabriel, pra eu não me sentir sozinha. Jesus, gente. Oi, oi. Beleza. Vamos lá. Olha só, agricultura moderna, agropecuária moderna e uso de tecnologia. Eu falei para vocês, desde a década de 80, a gente está recebendo várias tecnologias dentro do agronegócio, né? Aí aqui, cadê? Acabei de ler. Oh, Jesus, cadê? Produção de novos métodos, técnicas e ferramentas que utiliza robótica. Eu li em algum lugar. Isso mesmo, utiliza robótica, trabalha também com engenharia genética, né, que modifica a estrutura da planta, ou seja, modifica o gene da planta, e aí elas são conhecidas como transgênicas, organismos geneticamente modificados, OGM. Deixa eu ver se a apostila traz. A apostila não traz, mas então eu vou trazer para vocês. Eu quero saber se vocês já viram esse símbolo aqui. Vou ver se eu já pesquisei alimentos transgênicos. Esse símbolo aqui nas comidas, esse T.
com um triângulo, CT preto com um triângulo amarelo. Já viram esse símbolo? Não? Opa, então vocês não são de comer muito porcaritos. Sabe esses salgadinhos que se compra assim nas vendas? A maioria vem com esse símbolo aqui, que são de alimentos transgênicos, tá? São alimentos geneticamente modificados. Na maioria das vezes, eles são modificados para quê, principalmente? Para que aquela semente não, por exemplo, aquela planta não sofrer com alguma praga específica ou não sofrer com alguma doença. Bom, não sei se vocês têm um costume, né, de fazer a compra do mercado junto com os responsáveis de vocês, mas, por exemplo, já se tem a venda de frutas sem sementes. Vocês já viram, por exemplo, laranja sem semente, melancia sem semente? Como é que uma planta? Não, nunca viu? Tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Laranja sem. Quer ver? Ó. Aqui, ó. Laranja Bahia, ou aquela laranja umbigo, tá? Esse tipo de fruta aqui, elas já são geneticamente modificadas. Como é que eu, né, vou plantar, vou pegar, vou comer a laranja, vou tirar a semente de uma fruta que não tem semente, como é que eu vou plantar ela? Então, Gabriel, tem alguns estudos, assim, muito superficiais, porque a planta geneticamente modificada, ela ainda tem pouco tempo, né, no nosso meio, né, na nossa vida. Então, tem alguns cientistas que não recomendam comer alimentos geneticamente modificados, só que tem outros cientistas que falam que não tem relação, essa questão da modificação genética da planta, que pode causar algum mal ao ser humano. Então, depende muito do cientista, tá? Não existem ainda estudos conclusivos, não diz, isso faz mal ou isso faz bem, tá? O pessoal que vende laranja sem semente diz que não tem problema, né? E o pessoal que não vende diz que tem problema. Então, eu não vou emitir opinião em relação a isso, porque não tem como a gente falar, né? Aí eu pergunto para vocês, como é que vai nascer, de onde é que vem essa laranja sem semente, né? Qual é o primordial dela? É porque eles modificam a semente e eles vendem a semente para você plantar, né? E quem faz? Então, quem faz? Tem uma empresa bem famosa, laranja rosa. Já teve laranja. Já vi até morango azul na pesquisa. O morango, ele sofre muito com a geada, né? Então, ó, morango que também é geneticamente modificado, tá? E aí eles colocaram o gene de um peixe do Ártico para poder que ele enfrentasse a geada e não estragasse. Então, ele também é geneticamente modificado, o morango azul. Já vi também melancia com gosto de melão. Tem umas doideiras aí que essa galera da engenharia genética faz, assim, tá? É bem bacana essa área, assim, de biotecnologia. Uma área que dá para fazer pesquisa, mas na área de ciências, né? Para quem gosta, é uma área bem bacana. Sangria? Eu não sei. Eu acho que é mesmo, é uma laranja bem doce, né? Tá? Então, essas mudanças genéticas são feitas a partir da biotecnologia, tá? Então, sobre essa questão da semente, quem faz? A maior parte de quem tem a maior parte do mercado da agroindústria, né? Por exemplo, a empresa mais famosa que a gente conhece dentro dessa área é a Bayer. Tá? Essa aí, não sei se já viram esse símbolo, né? O símbolo da Bayer, tá? Eles vendem
esse tipo de insumo. Né? Eles vendem tanto semente, eles vendem produtos agrícolas, né? Eles têm uma área bastante grande nessa área da biotecnologia. É uma das maiores empresas do planeta, se não a maior. Tá? Esse assunto de biotecnologia e alimentos transgênicos, eles são tem um debate bastante grande por causa disso mesmo, que a gente não sabe se faz algum mal, que não existe ainda estudos, né, conclusivos sobre isso, né, e eles fazem essas sementes produtos sem sementes por causa, principalmente para que as pessoas que vão plantar, elas não consigam plantar novamente, né? Então, não é só a questão vou comer uma fruta sem semente, não é só isso. É que daí o agricultor que está ali, o cara do agronegócio, ele vai ficar dependente dessa empresa que vende a semente, porque você não vai comprar semente de qualquer um. Eu quero vender uma fruta sem semente, ela vai ter um valor maior no mercado internacional do que a fruta com semente, por exemplo. E aí o que acontece, então? Eu vou ficar dependente daquela empresa para comprar aquela determinada fruta, aquele determinado produto. Então, tem toda uma cadeia de dinheiro, né? Toda uma cadeia econômica que acaba tendo essa discussão em relação aos alimentos transgênicos também. Não é só a questão de saúde, mas é a questão econômica também, de dependência desses agricultores com a empresa que produz tem a patente dessa semente, né? A palavra que eu tinha esquecido, patente. Tá? Vamos lá, então. Alguns argumentos contestam a adoção de sementes geneticamente modificadas, aquilo que a gente falou, né? Utilização demanda defensivos agrícolas específicos, ou seja, para eu ter, além de comprar a semente daquele determinada empresa, somente o defensivo agrícola específico, ou seja, para proteger aquela planta, é desenvolvida pela empresa que produz tais sementes. Então, eu fico mais dependente ainda daquela empresa, tá? Então, e reduz a variedade de insumos no mercado, ou seja, aquela empresa produz a semente, produz o defensivo e eu não tenho concorrência no mercado internacional. Aí, o agricultor fica cada vez mais dependente. Então, é uma questão aí que eles debatem bastante no setor agroindustrial. Tá? Aí diz aqui da fiscalização, que é importante, né, porque tem que ter a quantidade certa, se a gente, né, tivesse toda uma questão de controle desses herbicidas, desses fertilizantes, pesticidas para a agricultura, a gente não teria a intoxicação nem a problemática aí de alimentos, né, com agrotóxicos. O alimento, ele chega... Qual a diferença entre o insumo agrícola e o agrotóxico? O agrotóxico é o que coloca mais, né? A pessoa vai lá e coloca e não mede, não faz controle na sua plantação, tá? Para falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse tema, eu sugiro o filme O Veneno Está na Mesa, tem um e o dois, tem no YouTube, é um vídeo antigo, documentário, tá? Quem quiser assistir, e ele fala realmente sobre essa questão, né, da quantidade de agrotóxico em cada alimento. Né? E aí traz o debate para que a gente chama de agricultura orgânica, né, que é um outro debate que a gente faz também. Né? O que é agricultura orgânica? Agricultura orgânica é a produção de alimentos sem esses defensivos agrícolas, sem os agrotóxicos. Né? Só que hoje, se a gente for pegar um alimento que contenha, né, o defensivo agrícola e o alimento orgânico, a gente sabe que o alimento orgânico no Brasil é quase o triplo do preço do que um alimento com defensivo agrícola. E nem todo mundo tem, né, dinheiro para estar comprando um alimento orgânico no país. Aí tem esse outro problema também, que é a questão monetária das famílias brasileiras. Né? A gente sabe que o alimento já está caro, e ainda você quer comprar uma alta qualidade, que é o alimento orgânico, aí fica mais caro ainda. Né? E por que o alimento orgânico é mais caro no Brasil do que um alimento com um insumo agrícola, com um agrotóxico? Porque os agricultores que utilizam de insumos agrícolas, eles recebem subsídio do governo para plantar, eles recebem dinheiro do governo, eles têm crédito mais facilitado, eles têm
uma possibilidade maior de estar fazendo a sua plantação, enquanto os agricultores de agricultura orgânica não, tá? Tem várias regras para ter agricultura orgânica e não recebem insumo do governo. Então também tem isso, tem essa parte de interesse do agronegócio, dar continuidade, enquanto a agricultura orgânica vai perdendo espaço devido a esse, né, fica muito mais caro, tá? Alguma dúvida? Vocês estão... Não, agrotóxico, não. Abacate sem semente eu nunca vi. Ah, tá, já nasceu assim, tadinho, já nasceu sem a semente? Deixa eu ler aqui. Gabriel, o agrotóxico não. Não, o agrotóxico não é proibido. Por quê? Porque plantar sem um agrotóxico, sem um insumo agrícola, né, ele, às vezes, aquela planta, ela não vai sobreviver, ou seja, uma praga, seja, né, algum problema no solo, porque o insumo agrícola não é só o agrotóxico, né, ele também tem a ver com o adubo, né, com colocar ali tipos de, eu vou falar de alimento para planta, porque isso aí é da área de ciências, eu não entendo muito, né, que faça com que a planta cresça mais rápido, que ela se desenvolva mais rápido para ter maior produção, tá? O que é proibido, Gabriel, é, na verdade, o que não é controlado, porque muitos agricultores fazem o quê? Vão lá, compram esse insumo agrícola, compram o agrotóxico e joga de qualquer jeito, entendeu? Joga de qualquer jeito e coloca mais achando que vai proteger mais aquela planta. E acaba que você jogando agrotóxico a mais naquela planta, ela vai poluir, né? Vai poluir o solo, vai poluir o rio perto. Quando chove, já tira todo aquele agrotóxico, leva para os rios, aí, né? Chega na nossa mesa com bastante ainda agrotóxico, né? Se a gente fosse algo bem controlado, algo fiscalizado, não teria problema, tá? Então, ele não é proibido. Mas existem algumas agriculturas, que é a agricultura orgânica, que ao invés de usar esses agrotóxicos, eles fazem o quê? Eles fazem todo um estudo da região, da área, para ver qual é o tipo de praga, aquilo que a gente chama de praga, na verdade, é o desequilíbrio ambiental que acontece devido à monocultura, porque eu tenho que retirar a vegetação natural, né, e plantar só um tipo de vegetação, eu vou lá e planto só milho, planto só soja, e acabo destruindo o equilíbrio ambiental. A agricultura orgânica, ela trabalha com esse equilíbrio ambiental. Ah, no meio das árvores de determinado lugar, eu vou plantar algumas, sei lá, vou plantar uma cebolinha, vou plantar um alface, vou plantar, né, diversas leguminosas, e não acaba não trazendo pragas, por quê? Porque ele mantém o equilíbrio ambiental, também é isso. Aí eles não utilizam agrotóxico, é mais difícil, é mais trabalhoso, a produção é bem menor do que a produção da monocultura, mas é uma forma de preservação do meio ambiente, enquanto que a plantação de monocultura não tem esse objetivo também, discussão ambiental. Tá? Obrigada pela pergunta. O agrotóxico não é proibido, trouxe esses vários temas aí para a aula. Tá? Vamos lá, estrutura fundiária do Brasil, é a estrutura, né, dos estabelecimentos fundiários, ou seja, da área rural brasileira. Cerca de 70% dos estabelecimentos têm área entre 1 e 50 hectares, então são áreas pequenas no nosso país. Então, se são áreas pequenas, então, na verdade, são estabelecimentos da agricultura familiar, tá? Então, agricultura familiar, outra característica, menos hectares. Já a agricultura, né, de monocultura, ela já traz aí grandes áreas, extensões de terra. Tá? Vamos olhar aí um mapa, página 28, turma. Esse mapa aí revela, né, tem várias informações aí nele. Tá? Posso fazer alguma pergunta, por exemplo, qual a área que maior possui estabelecimentos acima de 30 mil hectares, ou seja, qual região do Brasil? Está concentrado aqui na região nordeste, praticamente, do Brasil, né? Bom, tem bastante áreas acima de 30 mil. Santa Catarina tem pequenas áreas, né? A gente tem uma característica de agricultura familiar, tá? Aqui em Santa Catarina. É uma característica nossa aqui do nosso estado, desde a colonização. Tanto colonização portuguesa, também, posteriormente, principalmente característica
colonização italiana e alemã, pequenas propriedades. Tá? É uma característica do nosso estado aqui. Tá? A gente pode ver também que aqui na região norte também são pequenos estabelecimentos agropecuários. Tá? E eu acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa do mapa? Alguma dúvida? Não? Eu acho que tá todo mundo dormindo, cara. Acho que botei todo mundo para dormir. Quietinho. Então vamos lá, continuando. Opa, conflitos por terra. Bom, o Brasil, desde a época colonial, tem essa problemática de conflito de terras, tá? Teve aí toda uma construção histórica da questão fundiária no Brasil. Primeiro, eu não lembro agora a lei, mas desde a época colonial, né, lá das capitanias hereditárias, olha só, a gente vem dessa estrutura histórica do Brasil, onde os grandes donos de terra eram portugueses, né? Então, o Brasil primeiro foi dividido entre grandes famílias, né? As capitanias hereditárias. O que significa isso? Hereditário. Estou lá em história, hein? Que essas... Quanto vale 30 hectares? Não sei, joga no Google. Vamos lá. Hectare para quilômetro quadrado, aqui mesmo. Vamos lá. 1 hectare é 0,1 quilômetro quadrado. Tá aí. Dividir por 100. 0,1 quilômetro quadrado. Te respondi? Google responde, Google é chique. E como eu sou da matemática. Então, 30 hectares, 0,3 quilômetros quadrados. Em área, não vem comprimento? Não é um metro. Não, tem que ser aquilo mesmo. A pessoa, né? Hectare, quilômetros quadrados. 30 hectares é 0,3 quilômetros quadrados. Tá? Respondido? Também, né? Menos, né? Eu também achava que era mais, né? Pouco. Então, as terras são bem pequenas mesmo. Tá? Então, vamos lá. Opa, aqui. Eu perguntei o que era hereditário, né? Hereditárias, capitanias hereditárias, aquelas eram passadas de quê? De pai para filho. Então, aquelas grandes capitanias hereditárias no Brasil, quem não lembra aquele mapa clássico, capitanias hereditárias, aqui. Vamos no Google. Esse mapa clássico aqui, ó. Oh, que feiura, não carrega. Esse aqui abre melhor. Esse aqui eu quero mostrar ali que tava com um nome bem legal. Aqui, ó. Vamos ver se ele carrega. Carrega, filho. Carregou aqui, ó. Jorge Figueiredo Correia, Francisco Pereira Coutinho, Duarte Coelho, a capitania hereditária de Ilhéus, a capitania de Bahia de Todos os Santos, Rio Grande, ou seja, eram grandes pedaços de terra, né, dividido em famílias. Tá? E não era qualquer família, a família amiga do rei. Tá? Então já começa por aí, nessa história do Brasil, então, né, as capitanias hereditárias. Aí foi desenvolvendo o país, né, a gente ficou independente, e teve, lei de terras, isso mesmo, essa que eu queria lembrar. Lei de terras em 1850. Tá aqui, ó. A partir dessa lei, o Brasil deveria ser comprado e não mais concedida pelo governo, como ocorria desde o tempo colonial. Ou seja, antes de 1850, o Brasil dava terra, né, para quem tivesse grana, né, para quem tivesse um amigo lá no governo brasileiro, tá? Essa lei de terras, em 1850, ela foi importante para agravar, então ela foi ruim, porque ela agravou o problema da reforma agrária. O que acontecia? Essa lei de terra, você podia comprar terra no Brasil? Podia, só que ela tinha que ser à vista por um valor enorme, um valor bem alto, e a terra
estava sempre concentrada na mão dos ricos proprietários, ou seja, a maior parte das terras do Brasil continuou na mão das grandes famílias, foi só uns 6 por meia dúzia. Então, essa lei de terras de 1850, ela não serve para o pequeno agricultor, não era para isso. Essa lei de terra, ela só servia porque a gente chama de latifundiários, tá? Os grandes donos de terra, os ricos proprietários rurais, que são os latifundiários, tá? Bom, e com essa lei de terras, continua essa problemática da reforma agrária. Por quê? Porque não houve essa reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a redistribuição de terra entre pessoas, né, que têm o interesse em cultivar as terras brasileiras, mas uma reestruturação de terras de forma justa, né? Então, olha aqui, tá? O que é esses conflitos? Então, esses conflitos continuam acontecendo, porque existem muita gente com terra que está improdutiva. O que é uma terra improdutiva? Está lá com grandes pedaços de terra e não produz nada, enquanto outros precisam de terra para produzir, tá? Então, desde 2001, o maior conflito aí no Brasil foi em 2003, mais de 1 milhão de conflitos no Brasil. Esses conflitos acontecem principalmente, né, na região norte e nordeste do Brasil, que tem um problema do que a gente chama de grilagem. Já ouviram falar desse nome, grilagem? Que são pessoas, né, que... não? Beleza, Gabriel. Que pegam, cercam uma área e diz, essa terra é minha. Ponto final, não registra, não faz o trabalho de ir no cartório do uso capião, não faz nada. Eu pego lá e cerco aquela área, como é interior do Brasil mesmo, ninguém vai lá, não tem fiscalização, não tem nada, eu vou lá e cerco, digo, essa área é minha. Aí eu fico lá, deixo aquele terreno, né, deixo aquela grande área, terreno é um modo de dizer, mas deixo aquela grande área cercada, improdutiva, deixando a terra valorizar. E enquanto isso, né, eu vou dizendo que é minha, ponto final. Aí o que acontece? Aí existem alguns movimentos, né, de trabalhadores rurais, o mais famoso no país é o Movimento Sem Terra, e eles vão lá e ocupam terras improdutivas, pegas principalmente por essa questão da grilagem, ou seja, eu não sou a dona, né, eu fui lá e cerquei, mas não pago imposto, não tenho nenhum tipo de registro daquela terra, e nem mesmo de uso capião, que é o uso por tempo, né, porque eu não estou usando aquela terra para nada, está lá só cercada. E tem o outro lado da história, que são o movimento, né, de trabalhadores rurais, precisando de terra para fazer agricultura, tá? Que a gente chama aí do movimento sem terra. Então, eu sou o grileiro, aquele que pega as terras e cerca e contrata pessoas para ficar lá vigiando aquela terra para ter o que a gente chama de valorização da terra, e do outro lado tem essa galera aí do movimento sem terra. E aí a disputa da terra entre esses dois movimentos. Por isso que há esse conflito por terra no Brasil, tá? Então, o grileiro é aquele cara que cerca a terra, tem mais grana, né, contrata algumas pessoas para cuidar daquela terra, enquanto tem um movimento aí de trabalhadores rurais em busca de terra para trabalhar, para fazer agricultura, para poder tá investindo ali e tá trabalhando naquela terra, enquanto ela está improdutiva. Então, esses conflitos por terra, que é a tabela, é exatamente isso, é o conflito entre o grileiro e o movimento de trabalhadores rurais sem terra. Tá? Isso aí está na página 29. Então, houve um pico em 2003 e até 2017, né, diminuindo, aumentando e diminuindo aí, de acordo com os tipos de movimento. Tá? Opa. E se é ruim ou bom? Bom, então, na verdade, para o Brasil é muito ruim, né? Tu imagina, Gabriel, se existisse só os grileiros, tá? Só os grileiros, cheio de terra, sem produzir nada no país. Sem produzir comida, sem produzir nenhum tipo de alimento. Enquanto existe um monte de gente querendo produzir alimento. Então é ruim. Só que assim, eu não posso ir lá e simplesmente entrar naquela terra, né, e falar, olha, agora a gente vai começar a produzir e tal e tal. Né, tem que ter todo um registro, toda uma fiscalização para ver se estão realmente produzindo, se há
realmente uma produção de alimentos naquela área. Então, o mais certo mesmo, Gabriel, seria fazer o quê? Seria o governo, enquanto governo, ir nessas terras que estão sendo ocupadas pelo movimento, né, dos trabalhadores rurais, pelo movimento sem terra, e lá ver se aquela terra realmente era improdutiva, ver se ela realmente não tinha um registro e fazer com que, então, não era, ninguém tinha dono, não tem registro, você quer plantar aqui? Então você quer plantar, então você vai começar a pagar o imposto rural, vocês vão, né, registrar a terra no nome de vocês, e assim fazer algo mais organizado, né? Eu penso isso, é ruim para os lados, porque se existe guerra em relação à terra, existe muita morte, né? Existe pessoas morrendo com com esses conflitos. E além disso, não existe produção econômica de alimentos, tá? Então, o Movimento Sem Terra, por exemplo, que é o movimento mais antigo do Brasil, desde a década, se não me engano, da década de 60, ou da década de 70, que ele existe, né, para tentar ocupar essas áreas improdutivas, e é conflito armado, é conflito bem violento, tá? É bem complicado, isso aí é uma questão bem difícil de resolver, por um lado, só que como a maior parte do Congresso brasileiro, a maior parte das pessoas que estão lá, né, como senadores, são o quê? São da área da agroindústria, né, então eles não têm, assim, tanta pressa, da área dos latifundiários, né, os grandes donos de terra, eles não têm tanta pressa para resolver essa situação, enquanto tem gente aí brigando por pedaços de terra, tá? Destaques aqui sobre pecuária brasileira. Vou pegar aqui a minha colinha. Eu tenho da aula que eu fiz hoje para vocês. Tá lá no YouTube da escola. Tá, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, a gente perde apenas para os Estados Unidos, então é importante a gente salientar, a gente tem uma grande produção de carne bovina, tá, 218 milhões de bovinos, né, a nossa população de gado, né, maior população, quantidade maior do que a população do nosso próprio país. Nosso país tem 200 milhões de pessoas, enquanto de boi a gente tem 218. Né? A gente tem mais boi que gente no Brasil. Tá? Em relação às aves, a gente é o maior exportador de aves do mundo. Esse dado é de 2016. Em relação aos suínos, tem importante salientar que Santa Catarina é a segunda maior exportadora de suínos do mundo, tá? Então, nós somos grandes exportadores de suínos, e o Brasil, né, só o Santa Catarina, ele fica em segundo lugar na exportação, tá, de suínos. Tá? Então, a gente tem destaque nessa produção de carne de porco. Então, a carne de porco de Santa Catarina é uma das mais que a gente. Uhum. Tá? Bastante grande. Tá? Gente, eu consegui chegar na pecuária com vocês. Nossa aula finaliza aqui, já são 2h55. O pessoal tem alguma dúvida? A apresentação aqui. Não? Fechou? Então tá. Tchau, gente. Até semana que vem. Tá bom? Um abração para vocês. E aí?